realização desse conteúdo é graças aos nossos parceiros Dividimall. Utilizando o código DG20 no site, você tem desconto de 20% na compra de qualquer software, incluindo o Windows 10 Professional original, por um preço inacreditável. Além de ativação rápida, você tem várias formas de pagamento, inclusive Bitcoin. Bem-vindo ao canal Detonando Geek. Esse é o Hard Tech, o nosso conteúdo que a gente dá uma escovada de bit. A gente vai escovar bits hoje no Horizon Forbidden West, desenvolvido pela Guerrilla Games, um estúdio da PlayStation, disponibilizado para PlayStation 5, e é um jogo cross-gen, então ele está presente também no PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. O objeto de estudo dele aqui hoje é a versão do PlayStation 5, a versão que tem maiores capacidades, e você vai descobrir coisas muito interessantes. Eu já havia feito um vídeo na sexta-feira passada, no dia do lançamento aí do game, e trouxe as primeiras impressões técnicas que nós já tivemos com o game até aquele momento. De lá pra cá a gente explorou muito mais e, é claro, fez aquele processo em AIDA que você já está acostumado para ter acesso a detalhes que o seu olho não conseguirá ver. Então seja de novo bem-vindo, deixa o like, se inscreve no canal e vamos falar de Horizon Forbidden West. Vamos iniciar aqui a nossa análise com performance. O jogo no PlayStation 5 oferece dois modos, 4K 30 e 1800p 60 quadros por segundo. Os dois modos são intercambiáveis e você pode acionar ou desacioná-los a qualquer momento durante o jogo. Não há necessidade de qualquer tipo de reinicialização. No modo 4K 30, a gente tem um sistema de DRS. No modo de performance também temos esse sistema. O DRS é Dynamic Resolution Scale, que é uma tecnologia que traz uma resolução dinâmica. No entanto, no modo 4K, a gente não consegue identificar claramente qual é a menor contagem de pixel, porque o trabalho do DRS desse jogo faz muito bem. Ele também possui aí um trabalho de algoritmo de nitidez. Claramente no modo 4K, principalmente, a gente percebe uma volumetria de nitidez muito maior e acima da média do que qualquer jogo normal, numa renderização comum. Essas tecnologias DRS e também, é claro, é óbvio, é lógico, algoritmos de nitidez se assemelham muito com Fidelity FX Super Resolution para resolução e Fidelity FX CAAS, que é da parte de nitidez. Claramente estamos só citando esses nomes para que você tenha aí uma esfera de comparação, não necessariamente que essas tecnologias do Fidelity FX estão no game. É importante falar que esses algoritmos, tanto de DRS quanto de nitidez, podem ser reproduzidos por qualquer equipe de engenharia de computação gráfica. Se tratando de uma engine proprietária, a Decimal, que é proprietária da Guerrilla Games, a equipe teria capacidade para criar os seus próprios algoritmos proprietários. O fato é que eles estão lá e, como você pode ver, agora eu tirando uma foto muito próxima da televisão, porque o YouTube tira a compactação e não coloca tanto a nitidez para você, você percebe aí nesse arco em volta da protagonista que ela tem aí uma pixelização um pouco diferenciada. Essas são as escalas de nitidez que você vê. Essa é de frente para a tela, tá? Mais uma vez repetindo. Ou seja, tem um algoritmo muito bom que impede até mesmo da gente tentar medir manualmente, porque a margem de erro ia ser muito grande. Em 4K é assim. Agora, no modo performance 60 quadros por segundo, a gente consegue identificar sim uma menor quantidade de resolução, cerca de 1800p, também não é preciso, pode ser um pouco a mais ou um pouco a menos, porque ele também possui as mesmas tecnologias de nitidez e DRS. No entanto, é muito mais perceptível. Não é só a resolução que se perde no modo performance, se perde também sistema de iluminação, até mesmo em Cinematic. Logo do início do jogo, você pode ver essa comparação passando o modo resolução e o modo performance, você vê que o sistema de iluminação possui menor exposição de luz sobre a parte que é de performance. Nessa outra cena também você pode verificar que os níveis de detalhes visíveis acabam sendo prejudicados também. Agora, colocando AIDA contornos para que você tenha maior dimensão dos detalhes, verifique o quanto que se perde de detalhes visuais olhando no modo performance. É claro, é óbvio, é lógico que os modelos são os mesmos, eles estão lá, mas existe sim, pela falta de resolução e a diminuição do sistema de intensidade de luz, a gente acaba diminuindo a quantidade de detalhes, que a gente pode inclusive reafirmar isso vendo AIDA cores. A quantidade de cores exposta no modo resolução é superior ao modo performance também. Mas não é só isso. O jogo trabalha com algo parecido com Verbal Rate Shading. Como a gente sabe, dá uma olhada nessa
essa cena aí, ver esse arbusto se movendo como se tivesse um enxame de abelhas. Isso é no modo performance, ele é muito mais visível. Isso é um efeito colateral de tecnologias dinâmicas que usam pixels próximos para reproduzir a imagem em 3D e ela vai melhorando conforme você chega próximo, tipo Variable Rate Shading. Não estamos afirmando que existe Variable Rate Shading no jogo, mas é muito parecido. Portanto, modo performance, sim, é significantemente visualmente inferior ao modo 4K30. É claro que performance precisa de ter estabilidade de quadros. Vamos dar uma olhadinha em IDFPS aí agora. Várias cenas de capturas nós trouxemos aí para que você verifique em relação a 30 quadros por segundo e 60 quadros por segundo. O jogo mantém bem, crava bem aos 30 quadros, uma estabilidade muito boa, sem percepções de quedas aparentes, mesmo durante o combate, em batalhas. O jogo possui bastante visual effects, tem uma física de destruição, principalmente nesse boss que você tá vendo aí, a cobrona gigante, vai pra cima da gente, explode a pedra, muita luz, fog em relação, fog exponencial atmosférico, fog também de efeitos especiais, como veneno de flechas, enfim. Muita coisa na tela acontecendo simultaneamente, com todo aquele elaborado de ambientação detalhado que é proposto no jogo, e mantém as resoluções firmes e o FPS firme junto com elas. No modo 60, a mesma qualidade que você está conferindo nas imagens aí. É claro, é óbvio, é lógico que na parte do combate, na mecânica, o modo 60 oferece uma dimensão melhor. No entanto, como eu disse, a visualização acaba sendo prejudicada e aí vai a escolha do freguês, o que é melhor para você se adaptar. O fato é que as mecânicas e físicas são bem elaboradas dentro do game e claramente você não tem problemas de batalha, até mesmo no modo 30. A posição da câmera durante a batalha não te atrapalha, que se você não faz um bom trabalho de calibração atrás do personagem, em jogos de mundo aberto terceira pessoa, podem prejudicar durante o combate, e tudo isso é muito bem equilibrado. E a Guerrilla fez um bom trabalho, então em FPS, combate, mecânica, física, você não terá maiores problemas em Horizon Forbidden West. Agora vamos falar do ponto que eu acredito ser chave no jogo. Não é a modelagem, a gente já vai falar dela. É a iluminação. O sistema de Horizon Forbidden West não é um sistema de iluminação normal. Ele é um canhão de luz. Exatamente. Dando uma olhada em AI da luz, a gente percebe pelo ponto roxo, onde são os pontos de fonte de luz e de reflexo da exposição mais forte de luz, eles estão presentes durante todos os ambientes. Vários binomas que a gente passou com essa luz e você pode verificar que é tudo muito alto a exposição. A luz vem em frequências muito grandes e um sistema que foi devidamente bem equilibrado, pois não é só a luz que oferta essa qualidade, a qualidade das sombras, porque quando você coloca um canhão de luz num local, as sombras ficam mais opacas. O estúdio mandou muito bem entre a questão da luz, a sombra, e isso trouxe até claramente aí uma melhoria visual grande e significativa em cima da modelagem 3D, principalmente no sistema de cores. Dá uma olhada agora de novo em AIDA Cores, mas rodando ela para você, e você verifica as quantidades absurdas que ele consegue atingir cores. Essa variação absurda se dá pela quantidade imensa de luz que foi calibrada e equilibrada. Isso é um trabalho difícil com um sistema de iluminação que não é provido por Ray Tracing, ou seja, tentar fazer aí uma simulação mais realista. Além de pesado de hardware, ele também pode trazer desconfortos visuais, quais nós não identificamos em Horizon Forbidden West. Desconfortos em uma análise que nós já trouxemos aqui de Kena, The Bridge of Spirit, onde a Ember Lab, desenvolvedora desse game, colocou muita exposição de luz e em alguns pontos a protagonista tá quase branca de tanta luz que tem lá. Ou seja, a Guerrilla mandou muito bem nesse equilíbrio de performance, uma alta exposição de luz, destaque na ambientação 3D, uma volumetria significantemente alta das partes das cores, trazendo um mundo bem bonito, mas não para por aí. A tentativa de trazer um sistema de luz comum, mas de alta exposição, e mesmo sem Ray Tracing de iluminação global, provocar uma variação em movimentações, como o cabelo da protagonista, que nos diversos ambientes que ela passa, ele se modifica e reage com a luz, a gente acabou descobrindo, colocando ela atrás desse feixe de luz, que não se trata apenas de partículas opacas refletivas, como em modelagens 3D convencionais.
O sistema de partícula capilar da protagonista é um condutor de luz. Dá uma olhada aí como de ruivo ficou ultra ruivo e você vê a luz entrando por trás e ela se propagando pelo cabelo. Um condutor de luz justamente para simular as variações de posições e também movimentações do cabelo que está sempre brilhando em todos os locais. Legal, bacana, né? Portanto, fiquei mais curioso e agora é o ponto, eu acho, mais ápice da nossa análise. Eu encontrei logo no prólogo um feixe de luz ainda maior, uma alta exposição, provando mais uma vez que é um canhão de luz que tem ali. Nós tínhamos um feixe muito alto e eu posicionei ela de novo. Para minha surpresa, não foi só o cabelo que reagiu à luz. Dá uma olhada e se você quiser contar agora e de uma vez por todas acabar com a discussão dos pelos da Aloy, você pode, porque agora você tem todos os pelos aí e você pode dar um zoom e contá-los um a um. Eu ia até fazer isso, mas eu falei, não vou perder tempo com isso não. Mas vamos lá então. Isso necessariamente não é um bug, é um efeito colateral. Isso não é apresentado no jogo. Eu coloquei ela atrás de um feixe de luz. Você também pode fazer isso no PlayStation 5, como eu disse, nas cenas principais de prólogo, logo no início, nas cavernas, tem bastante feixes fortes e alguns deles vão trazer esse efeito que você tá vendo. Basicamente, o cabelo, como eu disse, é um condutor reagente à luz e se propagou, inclusive, para os pelos. Antes de a gente falar disso, dá uma olhadinha na orelha dela como tá avermelhada. Além de uma tentativa de reflexão de luz no cabelo, de simulação de movimentação, a Guerrilla também quis transportar uma simulação de translucidez do corpo humano. O corpo humano não é 100% opaco. Dependendo da exposição de luz que ele é oferecido, ele pode ficar avermelhado e passar essa luz. É o mesmo efeito de você colocar o seu dedo numa lanterna, que é basicamente a orelha dela que apresenta nesse momento. Virando um pouquinho a cabeça dela, a gente verifica que a luz está saindo pela boca. E aí parece que ficou estranho, mas na verdade eu acredito que esse efeito de condução e trazer essa realidade para dentro do personagem, simulando uma translucidez de matéria, o que aconteceu é que provavelmente, e é uma hipótese, não uma afirmação, diga-se de passagem, esse modelo 3D da protagonista não tem a tampa da cabeça fechada. Se o cabelo é um condutor de luz através de partículas, a luz está entrando por dentro do crânio e dá essa visualização pra gente. Mais uma vez repetindo, isso não é um bug, isso foi um objeto de estudo da análise, mas você pode identificar. E é por isso que você vê os pelinhos quando tem mais luz, assim como acontece com a claridade de luz nos humanos. Mas luz não é só exposição. A luz, na concepção de energia, se torna calor. E é isso que a gente mede agora com a da temperatura. O quanto os ambientes, os binômios oferecidos em Horizon Forbidden West correspondem a uma temperatura coesa. Ou seja, a sensação de que você tem aí uma temperatura do local que você está visualmente falando. E aí, com a da temperatura, você já vê, como nós já havíamos mostrado em algumas análises de trailers, mostrando que os trailers da Guerrilla estavam realmente corretos em relação ao que foi entregue no game, ela reproduz sim uma temperatura mais alta, causada pela exposição de luz altíssima, que retrata uma região que é uma região mais quente e também, é claro, é óbvio, é lógico, em muitos momentos árida e desértica, onde a exposição de calor é maior. Então, calibração de luz, convertendo ela e visualizando como energia, não como exposição, continua na mesma base. Legal e bacana. Luz também é reflexo e a gente consegue ver isso na água. O jogo traz reflexos por SSR, mas não deixa a desejar. Perceba aí como os reflexos dessa alta exposição de luz funcionam muito bem. A água é muito bonita e, é claro, é óbvio, é lógico, dando uma olhadinha por baixo, eles capricharam aí nessa nova mecânica de design que eles implementaram no jogo, que são os mundos subaquáticos que você pode explorar em Horizon Forbidden West. Uma exposição de luz também grande e que se modifica quando entra na água. Olha o cabelinho dela. Bom, vamos falar de modelagem, os detalhes da modelagem. Não precisa nem falar muita coisa, todo mundo já sacou que o jogo é muito bonito, é um trabalho artístico muito bem feito, o motion capture também foi aprimorado em relação ao primeiro game, ele ainda continua em alguns momentos até um pouco mecânico, fora da expectativa que já foi mostrado, por exemplo, na tech demo de Matrix, que a Unreal Engine mostra ali, o Keanu Reeves. No entanto, é muito bem elaborado, junto com todo esse canhão de luz e essa tecnologia toda, apoiado por isso, a Guerrilla conseguiu produzir modelos extremamente bonitos. Não só os modelos que estão no game, mas também
as ambientações. Os binomas apresentados variam, ajudam na condução e na mecânica do game e não deixam aquela coisa que é pertinente de mundo aberto repetitiva, porque você está cada hora em locais diferentes com exposições naturais diferentes. Quer dar uma olhada nesse detalhe todo? A Aida Contornos te mostra aí a quantidade de detalhes em várias cenas que nós capturamos e mostra o trabalho bem elaborado do nível de detalhamento desses modelos 3D com essa alta exposição de luz, mais uma vez falando. É muito grande mesmo. É claro que não são só questão de detalhes, os níveis também artísticos para as cores e representatividade dos binomas naturais são dispostos de novo aí através de Aida Cores, e você vê a quantidade grande de shaders que são criados para trazer toda essa coisa extremamente colorida que se transformou aí Horizon Forbidden West. Isso acaba impressionando porque cores naturais geralmente dão uma percepção mais vívida e mais natural pra gente, uma percepção mais positiva. Mas nem tudo são flores, existem inconvenientes. O maior inconveniente que a gente pode falar são em alguns momentos, e não são em todos, mas existe sim Popin. Curiosamente, logo no início, na Cinematic mesmo, ele já mostra um pequeno pedaço de renderização, como você está vendo. Isso no PlayStation 5 acontece hora ou outra, acontece mais no modo performance, não é significantemente ao ponto de deixar você irritado, porque Popin irrita, você vê as coisas renderizando, mas ele acontece. Então, acontece, mas esporadicamente. Caso contrário, por exemplo, do que acontece no PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, que a galera andou reclamando, e com razão. Sim, a maior quantidade de popin e de coisa renderizando nas plataformas mais baixas. Claro, é óbvio, é lógico, uma questão de I/O, eles não estão dotados de SSD, de DDR6, processadores RDNA, Ryzen, enfim. Um outro ponto que as pessoas podem se incomodar é que em algumas cenas apresentam um fog muito amplo, muito grande, talvez até acima do que deveria, e perde um pouco até da realidade da ambientação de algumas cenas que outras aparecem muito mais realistas. Enfim, o fog pode ser necessariamente um efeito colateral desse canhão de luz, porque fog é partícula que propaga a luz assim como o cabelo dela. Então, quanto mais luz a gente tem, mais pontos e partículas de fog replicando essa luz para um ponto a outro. E como a luz é muito grande, pode ser que isso, como efeito colateral, deixou o fog mais denso. Isso é uma possibilidade. Por fim, do ponto de vista técnico e performance, o jogo oferece uma ambição à altura do que foi entregue. Exatamente isso. É uma excelente performance, excelente visualização, é um jogo também claramente divertido e você pode expandir ainda mais sua experiência com ele. Ele tem modos de exploração onde você pode colocar marcadores ou simplesmente ficar mais cego no mapa, você pode tirar as visualizações do mapa e ficar completamente aberto, você pode explorar side quests que tem relação direta com as histórias ou simplesmente fazer as principais como todo mundo aberto, e principalmente se tratando de mundo aberto é uma coisa que não tem como não ser repetitivo, né? A questão que comporta todo mundo aberto, a coleta de itens, os pontos de salvamento, os locais de lobby onde você vai melhorar suas armas com comerciantes, como todo mundo aberto tem, mas que acaba ficando diversificado porque você vai mudando binomas visuais, ou seja, você vai para atmosferas diferentes durante a condução e evolução do game. Nesse ponto não traz nenhuma inovação Horizon Forbidden West, mas traz tudo o que todo mundo gosta em jogo de mundo aberto, e a Guerrilla, como eu já disse anteriormente, conseguiu dar uma equilibrada melhor entre enredo e gameplay, não tirando do player o controle em momentos mais cruciais. Então você não vai encontrar uma exploração de inovação, e eu acho que muita gente que é nova nos games acaba se identificando com isso, então sempre dá uma olhada aí no estilo de game e procura saber se você não conhece o que é aquele estilo de game, porque no que muda de um mundo aberto para o outro, basicamente é o enredo, a ambientação, é isso. O resto é sempre a mesma história, tá certo? Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação, espero que tenham gostado dessa análise e até a próxima.